Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 93. O oásis A está a 90 km a oeste do oásis B. Um camelo parte de A e leva 50 horas para caminhar 75 km na direção 37 graus ao norte do leste. Em seguida, leva 35 horas para caminhar 65 km para o sul e descansa por 5,0 horas. Quais são, letra A, o módulo e, letra B, o sentido do deslocamento do camelo em relação a A até o ponto em que ele para a fim de descansar? Do instante em que o camelo parte do ponto A até o final do período de descanso, quais são, letra C, o módulo e, letra D, o sentido da velocidade média do camelo? E letra E, a velocidade escalar média do camelo? A última vez que o camelo bebeu água foi em A. O animal deve chegar a B não mais que 120 horas após a partida para beber água novamente. Para que ele chegue a B no último momento, quais devem ser, letra F, o módulo e letra G, o sentido da velocidade média após o período de descanso? Vamos considerar a origem do sistema de coordenadas XY, a posição geográfica do oásis A. O oásis B está a 90 km a leste deste ponto. Vamos considerar positivos os sentidos oeste-leste e sul-norte. O camelo parte do oásis A e o vetor que representa o primeiro deslocamento tem módulo D1 igual a 75 km e forma um ângulo de 37 graus ao norte do leste. No triângulo formado por este vetor e suas componentes, o módulo da componente x corresponde à medida do cateto adjacente ao ângulo de 37 graus e o módulo da componente vertical corresponde à medida do cateto oposto a este ângulo. Ambas as componentes são positivas. Então, podemos escrever o vetor como o vetor D1 vai ser D1 vezes o cosseno de 37 graus na direção I, mais D1 vezes o seno de 37 graus na direção J. Substituindo pelo o módulo de D1 e pelos valores do seno e do cosseno, fica 75 km vezes 0,799 na direção I, mais 75 km vezes 0,602 na direção J. Fazendo as multiplicações, dá 59,9 km na direção I, mais 45,2 km na direção J. Estamos escrevendo os valores parciais com 3 algarismos significativos, um a mais do que a precisão das medidas originais. No final, a gente faz o arredondamento. O tempo gasto neste deslocamento foi T1 igual a 50 horas. O vetor que representa o segundo deslocamento tem módulo D2 igual a 65 km para o sul. Então, podemos escrever esse vetor como o vetor D2 igual a menos 65 km vezes J. É negativo porque é para o sul. O tempo gasto neste deslocamento foi T2 igual a 35 horas. Depois disso, o camelo descansa por um tempo T3 igual a 5,0 horas. O vetor deslocamento do camelo é o vetor ΔD, vai ser o vetor D1 mais o vetor D2. 59,9 km na direção I, mais 45,2 km na direção J, que é o vetor D1, mais menos 65 km na direção J. Só tem uma componente aí na direção I, então fica 59,9 km na direção I, e somando as componentes na direção J, 45,2 menos 65, dá menos 19,8 km na direção J. O módulo deste vetor é, o módulo de ΔD vai ser a raiz quadrada de 59,9 ao quadrado, mais menos 19,8 ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 3.588 mais 392,0. Soma desses dois números dá a raiz quadrada de 3.980, e quando a gente extrai a raiz quadrada dá 63,1 km. Escrevendo o resultado com 2 algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas,
ele se torna ΔD igual a 63 km. Se representarmos este vetor no plano XY, ele forma um ângulo θ com o semi-eixo x positivo, e no triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, o cateto oposto ao ângulo θ é igual ao módulo da componente y, e o cateto adjacente é igual ao módulo da componente x. A tangente deste ângulo a tangente de θ vai ser o ΔDy sobre o ΔDx, né? O cateto oposto sobre o adjacente. Então dá 19,8 sobre 59,9, que dá 0,331. O θ, então, vai ser o arco cuja tangente é 0,331, que dá 18,3 graus. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna θ igual a 18 graus ao sul do leste. O vetor velocidade média do camelo é igual à razão entre o vetor deslocamento e o intervalo de tempo deste deslocamento. Então, o vetor Vm vai ser o vetor ΔD sobre ΔT. O módulo deste vetor o módulo de Vm vai ser o módulo de ΔD sobre ΔT. O módulo é 63,1 km, né? A gente coloca o valor antes do arredondamento, dividido pelo ΔT, que é 50 horas no primeiro trecho, mais 35 horas no segundo, mais 5,0 horas no período de descanso. Então dá 63,1 km dividido por 90 horas, que dá 0,70 km por hora. O resultado já foi escrito com dois algarismos significativos. A direção e o sentido do vetor velocidade média são as mesmas do vetor deslocamento. Então, o ângulo vai ser θ igual a 18 graus ao sul do leste. A velocidade escalar média é igual à razão entre a distância efetivamente percorrida e o tempo gasto. Então, não é uma soma vetorial. Então, a velocidade escalar média vai ser, ele andou 75 km no primeiro trecho, 65 km no segundo trecho e nenhum e zero no período de descanso. Dividido por 50 horas no primeiro trecho, mais 35 horas no segundo, mais 5,0 horas no período de descanso. Então dá 140 km dividido por 90 horas, que dá 1,56 km por hora. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, ele se torna a velocidade escalar média é 1,6 km por hora. O vetor deslocamento total do camelo, do oásis A até o oásis B, pode ser traçado na figura e podemos escrevê-lo como o vetor D vai ser 90 km na direção I. Queremos que a soma dos dois deslocamentos antes do descanso e o deslocamento final tenha como resultado este vetor. Então, o vetor ΔD mais o vetor DF, que é o deslocamento final, tem que ser igual ao vetor D maiúsculo. Substituindo, 59,9 km vezes I, mais menos 19,0 km vezes J, que é o vetor ΔD, mais o vetor DF, tem que ser igual a 90 km na direção I, que é o vetor D maiúsculo. Passando os dois primeiros termos para a esquerda, eu vou trocar o sinal das componentes. Então, o vetor DF vai ser 90 km na direção I, mais menos 59,9 km na direção I, mais 19,8 km na direção J. Agora, somando as componentes iguais, né? Na direção I nós temos 90 km menos 59,9 km, então dá 30,1 km na direção I, e como só tem uma componente J, mais 19,8 km na direção J. O módulo deste vetor o módulo de DF vai ser a raiz quadrada de 30,1 ao quadrado, mais 19,8 ao quadrado, que dá a raiz quadrada de 906, mais 392,0, que dá a raiz quadrada de 1298, extraindo essa raiz quadrada dá 36,0 km. Como o tempo total da viagem não deve ser superior a 120 horas, e o tempo gasto nas primeiras partes foi de 90 horas, o tempo máximo gasto neste último trecho não deve ser superior a 30 horas. O módulo do vetor velocidade média
neste último trecho é igual à razão entre o módulo do deslocamento e o intervalo de tempo. Então, a velocidade média final vai ser 36,0 km, que é o módulo do deslocamento final, dividido por 30 horas, que é o tempo restante. Fazendo essa divisão aí dá 1,2 km por hora. O resultado já foi escrito com 2 algarismos significativos. O vetor velocidade média, o vetor VMF, no último trecho, tem a mesma direção e o sentido do deslocamento DF. Trazendo o vetor DF para a origem do sistema de coordenadas, percebemos que ele faz um ângulo alfa com o semi-eixo x positivo, e no triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes, o cateto adjacente a este ângulo é igual ao módulo da componente x, e o cateto oposto é igual ao módulo da componente y. A tangente deste ângulo a tangente de alfa vai ser a componente y, que é o cateto oposto, dfy, sobre a componente x, que é o cateto adjacente, dfx. Então dá 19,8 dividido por 30,1, que dá 0,658. Então o alfa vai ser o arco cuja tangente é 0,658, que dá 33,3 graus. Escrevendo esse resultado com 2 algarismos significativos, ele se torna alfa igual a 33 graus ao norte do leste.